Terminou empatado Vasco versus Cruzeiro. Mais uma vez a nossa tão querida arbitragem sendo protagonista nesse jogo. Lance do Matheus Carvalho, já para abrir aqui o vídeo comentando com vocês sobre, um lance que no máximo para um cartão amarelo. O juiz adota um critério completamente rigoroso e expulsa o jogador do Vasco, o que quase custou o resultado para o Vasco no final do jogo. O Cruzeiro quase conseguiu a virada. É óbvio que não é somente culpa do árbitro o resultado de hoje do Vasco não ter saído com a vitória lá do Mineirão sobre o Cruzeiro, mas assim, a gente tem que destacar novamente, a decisão da arbitragem sempre é contra o Vasco. Todo jogo a decisão vai ser contra o Vasco, a gente tem que se acostumar com isso. Não espere que o árbitro vá rever no VAR o lance, eu tinha certeza que ele não iria rever o lance no VAR, que ele manteria a decisão dele de expulsão do Matheus Carvalho. E aí um jogo que talvez o Vasco poderia ter buscado outro gol, ter saído vencedor lá do Mineirão, como estava com um homem a menos, teve que fazer a escolha somente de se defender e tentar defender o seu um ponto que conseguiu. Sinceramente, para vocês, isso era lance de cartão vermelho? O jogador do Cruzeiro tá no chão. O Matheus Carvalho não tem aonde pôr o pé a não ser ali. Ele vai para dividir e não tem aonde pôr o pé. Ele não tinha outra opção naquela jogada do Matheus Carvalho. E não foi um lance com força excessiva, um lance que ele levanta o pé, que ele pode lesionar o jogador do Cruzeiro. Não, é mais até um acidente de trabalho. Mas eu entenderia a marcação da falta e o cartão amarelo para o Matheus Carvalho naquele lance. Agora falando sobre o jogo. O Vasco fez até um primeiro tempo ok, não foi um grande primeiro tempo do Vasco. Conseguiu ter um pouco mais de controle do que o Cruzeiro das ações em alguns momentos do jogo, mas foi um primeiro tempo muito equilibrado que o Vasco conseguiu aproveitar a sua oportunidade de gol. Quando a bola sobrou para o Verratti, ele foi lá, colocou para dentro das redes e o Vasco fez 1 a 0 na primeira etapa. Um Vasco bem mexido para o jogo de hoje, poupando alguns de seus principais jogadores para o confronto de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O Vasco segurou o Paulo Henrique no banco de reservas, iniciou com o Puma. O Vasco segurou o Michael, iniciou com a dupla de zaga com João Vitor e Léo. No meio de campo, segurou o esforço e colocou o Matheus Carvalho como titular. Colocou o Coutinho como titular, até para dar um pouco mais de minutagem para o Felipe Coutinho. Colocou o Emerson Rodrigues e acabou perdendo o David lesionado no jogo. Tomara que não tenha sido nada grave com o David, mas muito difícil que ele consiga jogar quarta-feira. A notícia positiva, se assim podemos dizer, é que o Jean David entrou bem no jogo. Conseguiu participar bem da partida, melhor do que naquele jogo contra o Flamengo que ele tinha entrado mal. Então o Vasco fez o primeiro tempo ok, saiu vencedor na primeira etapa, só que por conta de um vacilo, custou o Vasco não ter conquistado os 3 pontos. Um erro de marcação do Vasco na bola parada. Quem tá marcando o Zé Ivaldo? O Piton. Você vê a diferença de tamanho, a diferença de estrutura corporal, é difícil do Piton conseguir ganhar a jogada do Zé Ivaldo. Então ele acaba não conseguindo disputar tão bem as jogadas, o Evaldo sobe completamente livre, o Piton nem atrapalha ele, e ele consegue fazer o gol de empate do Cruzeiro. Um jogo que estava controlado para o Vasco no segundo tempo, o Cruzeiro não estava conseguindo ser tão perigoso, o Vasco estava conseguindo controlar bem as ações e o jogo se encaminhava para a manutenção do placar em 1 a 0 para o Vasco. Só que aí, após o gol, o Cruzeiro ganha um pouco mais de força na partida, tem mais oportunidade de gol, aquela bola que o Lautaro Dias acaba furando dentro da área. E aí logo em sequência, até quando o Vasco se assentava melhor em campo, o Vasco conseguia elaborar um pouco mais as jogadas. Tinha saído o Felipe Coutinho, que participou em alguns momentos de forma importante do jogo, mas não conseguiu ter ainda aquela intensidade de jogo que a gente sabe que o Felipe Coutinho precisa ter para ser mais importante para o Vasco. O Jean David começa a jogar centralizado, você tem o Emerson Rodrigues aberto em ponta, você tem o Puma aberto em outra ponta. Eu até gostei dos momentos do Puma como ponta no time do Vasco, quando ele coloca o Paulo Henrique na lateral no segundo tempo. E o Vasco estava se organizando bem em campo até que vem a expulsão do Matheus Carvalho. Você pode até falar de imprudência do atleta, mas eu não achei lance para cartão vermelho. Você achou? E após a expulsão do Matheus Carvalho, o Vasco faz a escolha de abaixar o seu bloco de marcação, se defender mais e segurar o placar, segurar esse 1 ponto pelo menos para sair de lá do Mineirão, pelo menos sem a derrota. Esse foi o jogo do Vasco. Um jogo que o Vasco fez uma partida ok, não foi uma grande exuberante atuação, mas foi um jogo ok, assim como o Cruzeiro, um jogo muito equilibrado das duas equipes. Vamos ver então como é que foi esse Vasco versus Cruzeiro no Mineirão. O jogo começa com essa finalização do Caio Jorge de média e longa distância.
O Léo Jardim consegue fazer uma boa defesa, bem posicionado ali no gol. Só espalma ela, coloca ela para fora. Essa jogada aí o Verratti derrubado, sofre uma falta. No primeiro tempo, eu achei que as duas equipes não foram tão produtivas assim. Tentativa de finalização do David, momentos antes dele acabar se lesionando, né? Lance aí do Puma, que tentou a finalização, a bola sobrou pro David. E aí o lance da lesão do David, tomara que não tenha sido nada grave com o jogador. E aí o David acabou sendo substituído para a entrada do Jean Davi. E cara, o David é um jogador que muitas vezes é importante para o time do Vasco. Teve essa primeira jogada perigosa do Vasco. Vasco atacando bastante com o Puma, com o Emerson Rodrigues. Ele busca o cruzamento no segundo pau pro Verratti. A bola fica um pouquinho forte pro Verratti. Se ela veio um pouquinho mais atrás, o Verratti conseguiria ter finalizado essa jogada na direção do gol. Mais um lance perigoso do Vasco. Agora o Matheus Carvalho dá um biquinho na bola. Ele não conseguiu colocar força porque ela fica muito próxima do corpo. Ele estava bem marcado, mas ele tenta dar um biquinho ali na bola. Jogada que o Bandeirinha marcou falta do Felipe Coutinho. Coutinho ficou reclamando com o Bandeirinha que não tinha sido nada. Essa bola aí do Puma, ele chega na linha de fundo, faz o cruzamento, mas o Verratti não consegue escorar ela nem dar direção. A bola sai em tiro de meta para o Cruzeiro nesse lance. O Vasco, quando conseguia marcar pressão, o time do Cruzeiro conseguia roubar essa bola, conseguia criar boas possibilidades de gol. Teve essa bola aí do Coutinho, que ele recupera, vai abrir no ângulo. A finalização não sai precisa, né? Não consegue colocar na direção do gol e levar perigo. Essa cama de gato que sofre o Jean Davi. E depois sobra o braço dele sem querer em cima do Matheus Henrique. Ele tá caindo. O braço dele acabou sobrando no rosto do Matheus Henrique. Mais uma tentativa do Cruzeiro, mas o chute sai para fora, sem muito perigo. O Vasco estava até protegendo, defendendo bem a sua área. Tentativa do Lautaro Dias, ele vai cortando, vai cortando. Consegue até fazer o passe no Caio Jorge. Mas a bola passa rente ali à trave. E aí o gol do Vasco, né? Jogada de escanteio, a bola vem no rebote, o Puma finaliza ela, ela cai no Hugo Moura que chuta em condição legal. O Cássio dá o rebote. E aí o Verratti, artilheiro que é, tava lá para aproveitar e marcar o gol para o time do Vasco. Cara, esse gol aqui do Vasco até é um pouco parecido com o gol do Cruzeiro, né? No segundo tempo. Mas o Verratti sempre muito oportunista. O Cruzeiro é um time perigoso, traiçoeiro nessas jogadas também de bola parada. Vem essa bola pro Lautaro Dias que ele consegue escorar no primeiro pau, mas não dá direção. O Vasco vai pro intervalo com a vantagem. Consegue se sustentar. E fazer um segundo tempo onde o Cruzeiro não estava conseguindo criar grandes possibilidades de gol. O jogo tava se encaminhando bem pro Vasco, até que a gente leva um gol bobo demais. Um gol bobo que o Vasco vai levar. Esse lance o juiz não deu falta no Verratti, que foi falta claríssima do Zé Ivaldo. A arbitragem no futebol brasileiro é completamente sem critério, sem explicação. Tentativa de chute do Lautaro Dias. O Léo tava até bloqueando já bem a jogada. O Léo que hoje fez mais uma vez um jogo ok, né, cara? Não comprometeu. Conseguiu fazer alguns bons lances.
A dupla de zaga do Vasco não teve nenhuma falha. E aí o Vasco tentando a jogada com o Jean Davi pelo lado, tentando encontrar o Verratti dentro da área, não consegue fazer a conexão. E aí o gol que o Vasco leva, né, cara? Esse gol que o Vasco leva não era pro Piton estar marcando o Zé Ivaldo. Eu até entendo, Eu até entendo que o Zé Ivaldo vai buscar o Lucas Piton, que é mais baixo, para subir em cima dele, mas, cara, não era pro Piton estar ali. A cabeçada saiu muito certeira, difícil defesa pro Léo Jardim. Ela não sai com tanta força, mas sai muito colocada, vai no contrapé do Léo Jardim. E o Vasco cede o empate por uma jogada boba. Uma jogada boba. O jogo tava controlado, cara. Era jogo pro Vasco sair com 3 pontos lá do Mineirão. O Cruzeiro não tava conseguindo criar situação de gol. E na jogada de bola parada conseguem o empate. A tentativa de cruzamento do Jean Davi, que a bola sai muito alta, mas logo após o Vasco levar o gol, o Rafael Paiva tirou o Felipe Coutinho, colocou o Esforza, colocou o Paulo Henrique para ir para lateral e colocou o Puma para ir para a ponta. Essa jogada aí o João Vitor acaba recebendo o cartão amarelo. Falta dele em cima do Caio Jorge, tentava puxar o contra-ataque e o João Vitor foi lá matar o lance. Cara, essa finalização do Puma ele poderia ter encontrado. Tinha possibilidades melhores do que essa finalização dele pro gol, na minha opinião, né, cara? Paulo Henrique tava passando aqui, tinha o Emerson Rodrigues, tinha um Verratti com superioridade numérica. Ele decidiu tentar resolver sozinho e não conseguiu bater bem no gol. O chute saiu fraco, saiu rasteirinho, mascado. Ele até se desculpa. Essa tentativa de chute do Emerson Rodrigues era uma bola perigosa, mas vocês veem que o Vasco, mesmo após ter sofrido gol, o Vasco se mantém vivo no jogo. Se o jogo tivesse 11 contra 11, poderia ter tido um resultado diferente do que esse 1 a 1. Mais uma bola do Vasco pressionando o time do Cruzeiro. O Vasco não se abateu após ter levado o gol. Continuou buscando o jogo, continuou vivo na partida. Se lancei o Marlon pede falta, o juiz não deu. E agora o lance da expulsão do Matheus Carvalho. Primeiro, o erro do Matheus Carvalho na hora de dominar a bola. E aí depois, beleza, o pé dele sobra, mas cara, não tem movimento algum de agressão ou de um lance realmente violento em cima do Matheus Henrique. Não tem. O Matheus Henrique tá no chão, ele vai na bola e o pé dele sobra. É a continuidade do movimento do Matheus Carvalho que sobra no Matheus Henrique. Foi muito rigoroso o juiz na hora de expulsar. A expulsão sempre pesa contra o Vasco. Sempre pesa contra o Vasco. E aí depois, Matheus Carvalho se revolta, até ameaça jogar copo no torcedor. Mas o Cruzeiro não teve nenhuma lá grande chance. Teve um chute perigoso ainda do Peralta, que o Léo Jardim fez a defesa. Mas no geral, se você analisar o jogo assim completo, talvez o placar de empate não tenha sido injusto, mas o que me gera essa sensação mais de injustiça é essa expulsão do Matheus Carvalho. Mas comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Ponto importante para o Vasco, parece realmente que o campeonato do Vasco vai ser até o fim do campeonato decidir meio de tabela no campeonato brasileiro e a focar na Copa do Brasil, buscar quarta-feira sair com um resultado bom do estádio do Atlético Mineiro e levar, quem sabe, uma vantagem para jogar em São Januário. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis. Fui!